Boa tarde a todos, né? Hoje a gente está na nossa primeira live desse ano no frio, né? Primeiro dia que a gente se encontra aqui no templo, então com esse clima mais friozinho, nosso chá aqui e o tema da live hoje é um tema, achei um tema muito interessante porque tendo em vista que a gente teve até o dia, né, da Graça de Renel agora há pouco tempo, então muitas visitas, muitas pessoas vieram, né, a partir do tema da live anterior. E aí a gente percebeu, assim, nas pessoas, nas mensagens que são recebidas aqui nas redes sociais, como as pessoas têm uma dificuldade de entender que a luz dourada, ela não é uma religião, né? Ela não é uma crença, não tem a ver com fé e com devoção. E sim, é uma filosofia de vida, é uma coisa que a gente fala muito aqui, que a gente gosta de falar sobre isso. E hoje, durante a live, a gente vai conversar um pouco mais, explicar um pouco mais, para que todo mundo entenda de fato o porquê a luz dourada não é uma religião. Qual é a diferença? E acho que a gente pode começar então com a Ivânia. Boa tarde a todos e a todas. Quando eu era muito pequena e que eu já tinha o acompanhamento do meu mestre, ele sempre fez questão de me fazer estudar. Tanto que minha primeira ficha de biblioteca foi em 1º de março de 1960, eu tinha 5 anos. E, ao mesmo tempo, quando o homem chegou à Lua, meu mestre fez eu acompanhar aquela jornada, dia após dia, escrevendo um diário, para que eu começasse a estudar astronomia e astrofísica, porque no futuro eu estudaria astrologia. E ele queria que eu soubesse de antemão que a ciência era extremamente importante para entender a astrologia, porque senão vira um delírio. Vira algo que não tem nada a ver com o ser humano, quando na verdade a astrologia é exatamente o conhecimento que o ser humano foi obtendo, sem professores e sem livros. Foi olhando o céu, foi olhando as estações, percebendo os elementos, como a vida transcorria. Mas meu mestre sempre quis que eu tivesse os pés muito no chão, que eu entendesse que isso era a jornada da alma. E a jornada da alma é feita dentro da realidade. As pessoas confundem achando que espiritualidade é viver no mundo da lua. Não, isso é instabilidade emocional. Viver fora da casinha não é devoção, não é fé, não é nada. É simplesmente uma não conexão com a realidade. E meu mestre sempre quis que eu soubesse exatamente isso. Assim como Jofiel também. Jofiel, que é o mestre de todos os mestres, ele ensina exatamente a inteligência aplicada, o conhecimento aplicado. Isso é sabedoria. O conhecimento e a inteligência unidos à praticidade, à vida real, à vida concreta. E então, ficou sempre aquela questão, o que a luz dourada realmente veio para o mundo? Para fazer o quê? Para que ensinar que a jornada da alma ela é feita com os pés no chão. Porque eu quero falar nas definições do que é fé. Fé vem do latim fidúcia, ou seja, a confiança em algo, na promessa de algo. Tanto que em várias profissões, em vários sentidos, fé significa confiança. Por exemplo, como procuradora, eu sempre assinei sob a fé do meu grau. Isso dispensava que eu tivesse que ter fé pública nos documentos que eu assinava. A mesma coisa vale para... Eu tenho fé no que tu está dizendo, eu tenho fé no meu time. Tudo isso significa confiança. Mas exterior, não tem nada a ver comigo. É em outras pessoas, em outras situações. A mesma coisa vale para devoção. O que é devoção? De ação de dever, ação de assumir um compromisso, algo que eu devo fazer. Então, eu devo seguir os ensinamentos que foram colocados, eu devo seguir as regras, eu devo seguir os cânones de alguma religião. Então, é um dever. Então, nós temos a fé, a devoção e a crença.
Isso meu mestre me ensinou desde que eu tinha 2 anos e 12 meses. Acreditar significa não saber. Se eu preciso acreditar em algo, é porque não experimentei pessoalmente aquilo. Eu não tive uma conexão de primeiro grau com aquilo. Eu estou, na verdade, acreditando em outros que me informaram que é daquela maneira. Isso é crença. Portanto, nenhuma dessas 3 situações é algo de primeiro grau em mim mesmo. Não é um conhecimento que eu tenho, não é uma experiência que eu tenho, não é uma vivência que eu tenho. Então, eu preciso acreditar, ter fé, né? E devoção. Já que eu não sei, mas na luz dourada não é assim. Na luz dourada, nós aprendemos que as experiências têm que ser minhas, vem do autoconhecimento. O conhecimento exterior associado ao meu próprio autoconhecimento. E isso me traz para a realidade, para a vida como ela é, para enxergar as coisas como elas são e eu próprio emitir a minha análise e o meu julgamento. Então, eu não acredito, eu sei. Gosto muito de usar a expressão seguinte: eu preciso acreditar que o sol nasce todos os dias e brilha e tem uma jornada de 24 horas no céu? Não, eu sei. Isso está intrínseco dentro de mim, eu sei. Eu sei que eu estive grávida e tive a minha filha, eu sei, ninguém precisou me contar. Eu vivi isso. Ninguém precisa me dizer que eu fiz uma faculdade de direito, não precisa acreditar. Eu fiz aquilo, eu vivi aquilo. Isso é saber. E na luz dourada é exatamente isso que se busca. Companheiros de jornada, sim, mas acima de tudo essa experiência individual para, a partir dela, caminhar para a unidade com os outros. Mas não apenas ser subserviente à vontade de outras pessoas, ao conhecimento de outras pessoas, ao julgamento de outras pessoas. Então, é um caminho individual, mas tendo como objetivo me unir ao todo, trocando com os outros, aprendendo com os outros, ensinando o que eu aprendi também. Então, isso é a luz dourada, uma filosofia de vida. Ou seja, os princípios da luz dourada colocados como um método de bem viver para alcançar exatamente esse conhecimento, esse autoconhecimento e essa união final com todo esse grupo e assim podermos crescer conjuntamente. Isso é a luz dourada e é por isso que temos essa experiência, sempre indicamos, não, nós não somos uma crença. Porque, como disse o Tiaraju, muito colocado na outra live, ele falou que na luz dourada não tem os ismos, ou seja, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Não, nós somos luz dourada. E nós sabemos que nós temos que criar o nosso próprio caminho, o nosso próprio conhecimento, né, Tiaraju? Fala sobre isso. Então, boa tarde a todos. Como nós somos uma filosofia, não somos uma religião, nós respeitamos todos os caminhos, nós respeitamos as opções de todas as pessoas. Nós temos eu acredito que inclusive isso chama-se sabedoria, de você olhar que em todos os caminhos podemos encontrar virtudes e o céu utiliza isso, inclusive, o melhor de cada caminho, o melhor de cada caminhante. Não existe exclusividade de um caminho para o céu, como nós vemos em várias religiões. Então, nós não somos uma religião, nós não somos uma crença, nós somos uma filosofia. Então, a partir daí, é possível que você que tem a sua religião poderá, ao conhecer a luz dourada, ao se interessar pela luz dourada, permanecer na sua religião e alargar a sua visão, aprofundar os conceitos do seu caminho religioso, utilizando os princípios da luz dourada. O que nós notamos na prática, e eu posso dizer isso por experiência pessoal, é que ao nós nos depararmos com a luz dourada, ao começarmos a buscar implementá-la em nossa vida,
Os seus conceitos, os seus princípios são tão amplos, tão profundos, à medida que a nossa consciência vai se alargando, que naturalmente nós vamos considerando desnecessários nós continuarmos seguindo um outro tipo de caminho religioso. Porque afinal, por que precisamos de um templo de pedra se o meu coração é o tabernáculo onde habita o divino? Se o meu irmão, a outra criatura, é uma expressão divina tanto quanto eu, se a criação toda está impregnada pelo divino, a questão é que a caminhada espiritual, a caminhada da alma, ela é completamente individual. Ela é uma caminhada solo. Embora que na instrumentalização dos aprendizados nós precisamos visceralmente dos outros, do contato, porque os outros são reflexos nossos, mas lá no fundo, o real aproveitamento, a real evolução, ela é individual, ela é sozinha. É nós com o nosso próprio entendimento, com a nossa verdade, com a nossa sombra, e aí a partir daí, ao reconhecermos também a luz que existe em nós, podermos compreender melhor a sombra do outro e saber que aquele outro ele não é aquela sombra é um aspecto da sua personalidade, da sua manifestação nesse plano, assim como nós. E ao percebermos a nossa luz, ver a luz do outro também. Então a luz que está em toda parte, ou o divino que está em toda parte. Então nós vamos nos libertando, nós vamos nos apropriando de habilidades que são inerentes a cada um, são individuais. Então, cada um é um ser único, cada um é um universo, um micro-universo, e é o que a luz dourada nos estimula a desenvolver o melhor de nós mesmos a cada dia. Então, nós respeitamos, como eu falei, todos os caminhos religiosos, mas olhando friamente, analisando a história, analisando os fatos, nós temos visto que até o dia de hoje, as religiões, elas são profundos motivos de desencontros, de guerras, de intolerâncias, de separação. Quando eu, pertencente à minha religião, considero que o outro, por não ter a mesma visão, por não ter a mesma caminhada que a minha, ele é diferente de mim. E ele só tem por exemplo, como encontramos em alguns caminhos, infelizmente, que eu não aceito a sua visão diferente, e a minha maneira de ver é que ou você admite o meu caminho, se converte para a minha visão, ou o teu prêmio tem que obrigatoriamente ser a morte. Isso é assim nos dias de hoje, século XXI. Infelizmente, nós respeitamos todas as crenças, mas quando analisamos friamente isso, vemos a total insensatez, ou a total falta de... Não cabe mais nos dias de hoje um pensamento assim tão pequeno, tão infantil. Então, o caminho da espiritualidade, vamos dizer, o caminho da busca do divino, o caminho da experiência pessoal e direta, o caminho do conhecimento, é quando você começa a ver as semelhanças, as similitudes, a sintonia, a empatia por trás das diferenças. O outro, apesar de ter gênero diferente do meu, apesar de ter cultura, de ter nacionalidade, de ter religião diferente da minha, cor, enfim... gosto ideal político, gosto sexual, preferência sexual, apesar de estar diferente de mim, ele é tão humano quanto eu e, portanto, tão divino quanto eu. E é isso que a visão da luz dourada, ela tem a capacidade, ao meu ver, de embalar o mundo, de abraçar o mundo com todas as suas imperfeições, com toda a sua loucura, com todas as suas sombras, porque nós somos o mundo, nós somos essas imperfeições. E é quando nós, a partir do momento de tolerância, de compreensão, de enxergar o outro também como um pedaço de mim, é que eu consigo criar pontes e não destruir as pontes, não dinamitar as pontes. Porque, afinal,
como existem conceitos assim, então, eu sou filho de Deus, porque eu me submeti a um determinado ritual. Você não se submeteu, então você não é filho de Deus. Ou, gente, não é uma crítica a ninguém, mas são fatos. A ideia de imaginar que se eu aceito um ser, por mais que ele tem todo o meu respeito e admiração pela sua evolução, um ser como o Salvador, o fato de eu ter aceitado esse ser como meu Salvador, eu estou salvo. Eu estou salvo. Salvo do quê? Do inferno? Salvo do meu próprio inferno? Dos meus próprios demônios? Salvo. Então, a luz dourada nos diz assim: cada um de nós teremos que manifestar o Cristo, teremos que ser o Cristo, o Salvador, nessa dimensão. Nós vamos ter que manifestar o Cristo, todos nós, aqui. Então, nós somos o Cristo, teremos que ser um dia o Cristo. Eu sou ela, o meu inimigo é. Enfim, é muito cômodo a ideia de eu transferir e terceirizar a salvação. A gente entende, a sabedoria entende. Quem está com a visão mais alargada entende, aquele que tem um pouco uma visão mais estreita, a gente entende e respeita. Mas é um entendimento de que facilita a vida, é uma visão egóica, mesmo dentro de uma visão, digamos assim, religiosa. É a visão do ego religioso, que ele aceita um determinado conjunto de regras, se submete a um ritual exterior, então ele está salvo. Isso traz um conforto, entre aspas, né? Não preciso fazer mais nada, eu estou salvo, eu sou um ser salvo, eu aceitei o mestre tal. Então isso era uma ideia que nos era passado, infelizmente, né? Pelos líderes antigos de religiões. Qual era o fim? Vamos pensar com a cabeça. Dominação. Então a luz dourada nos alerta. Tudo aquilo, não importa se seja no caminho religioso, no caminho cultural, no caminho social, no caminho econômico, no caminho das relações afetivas, tudo aquilo que buscar tirar o teu poder pessoal, a tua capacidade de ação sob a tua ótica do que tu achas que é o melhor para ti, tudo aquilo que levar a você terceirizar teu poder pessoal, cuidado. Está tentando manipular, mesmo que inconscientemente, mesmo que cheio de boas vontades, mesmo que sem maldade. Isso pode acontecer em alguns casos, porque é inconsciente, muitas vezes, mas muitas vezes não é. Então, você é o artífice, nós somos os artífices da nossa jornada, da nossa alma, da nossa realidade, da nossa experiência, da nossa construção do divino. Então, isso muda completamente a nossa relação com a espiritualidade, vamos dizer assim. Quando eu não preciso mais terceirizar para um pastor, para um padre, para o sacerdote, enfim, a minha caminhada. Ele que vai. Nós poderemos aqui, é óbvio que nós que buscamos, nós poderemos encontrar o nosso mestre nessa caminhada. Todos temos um mestre. Só que nós precisamos nos habilitar para alcançar a dádiva de ter esse contato. Mas jamais um mestre vai tirar de nós o nosso livre-arbítrio. Jamais o mestre vai nos eximir das experiências, dos testes, das provas, assim como faz um professor responsável em relação aos seus alunos. Ele não pode dar de graça a resposta da questão de matemática, senão o aluno não vai aprender a fazer. Os nossos mestres jamais interferem no nosso livre-arbítrio, embora eles possam nos orientar, nos dar dicas, nos aconselhar, mas eles sempre a Ivânia sempre nos coloca essa questão das grandes novidades, das grandes revelações que vêm e têm vindo de técnicas, de mecanismos, de ferramentas avançadas que os mestres têm nos trazido na luz dourada para tratamento da enfermidade, para a compreensão dos distúrbios psíquicos, emocionais nossos e dos outros. Nunca eles dão a coisa pronta, eles sempre mandam estudar. Eles introduzem a lição, a gente tem que bater cabeça, ir atrás, estudar, se esforçar.
Quando chega no nosso limite de compreensão humana, que parece que a gente não vai avançar mais, eles abrem mais um pouquinho a cortina, desvelam mais alguns véus e o nosso entendimento se alarga. Então, é assim que é a jornada natural. Se nós fôssemos tutores, nós como pais de uma criança, nós não podemos dar tudo de graça para que essa criança, para que esse ser adquira habilidades, ele tem que experienciar. Então, a sabedoria, o conceito de sabedoria é o conhecimento experienciado, aplicado na prática. É por isso que também a gente fala na Luz Dourada da grande e profunda importância do corpo humano. Sem corpo humano não existe prática para a alma, não existe aprendizado para a alma. Porque o aprendizado da alma acontece aqui, nesta dimensão, neste mundo de imperfeições, de dualidade. É aqui onde nós crescemos, onde nós um dia iremos manifestar todos os nossos potenciais. Fabíola, eu sei que tu tem coisas para falar muito interessantes. Não, na verdade, assim, eu gostaria de abordar um enfoque um pouco diferente, que seria uma fatia da população que eu me enquadro, que é uma fatia de população que recebeu princípios religiosos que os pais colocaram e que muitas famílias não tinham religiosidade nenhuma. Para ser sincera para vocês, meus pais nunca, nós éramos católicos, eu fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão, toda aquela coisa tradicional. Mas eu não via, nós não tínhamos em casa o hábito de cultivar espiritualidade, nós não tínhamos religiosidade em casa. A maneira com que meus pais me educaram foi nos ensinando a ter ética e atitudes. Quando nós sentávamos à mesa, minha mãe dizia assim: conte quantas pessoas tem e o que tem no prato de comida e pegue a parte que te cabe, porque se você comer a mais, o teu irmão vai ficar sem. Essa era a prática espiritual na prática que a gente recebia. A gente vai crescendo e passa a se envolver com todas as necessidades humanas. Formar uma carreira, ter a sua família, ter os seus filhos, e passa a ter um hiato na questão espiritual. E eu vejo que tem uma enormidade grande de pessoas que é assim. E eu sou casada com o Tia Araju há 34 anos, e nós nos conhecemos desde os 17, 18 anos, e eu sempre via ele em busca, e eu me ligava a outras coisas, porque eu nunca fui devocional, eu nunca senti necessidade de rezar, de isso, e em busca desse outro lado, e realmente eu passei um período da minha vida assim, que eu tinha princípios, procurava agir dentro da ética e das coisas que me foram passadas, mas eu não tinha uma necessidade de buscar o algo mais e muito menos uma sensação de pertencimento. E com o tempo, assim, eu passei por algumas dificuldades num período da minha vida, em que, com perda dos meus pais, deu a perda da referência de família, e aí eu comecei a sentir necessidade a buscar algo que fizesse sentido para mim. E eu não fui buscar a Luz Dourada, foi a Luz Dourada que veio me buscar, porque eu fui quase que jogada, empurrada para a Luz Dourada. E eu não sabia onde eu estava indo. Tá? Então, o que aconteceu com isso? Que eu comecei a ver eu comecei a primeiro estudar, reconhecer e identificar em mim os muitos bloqueios e dificuldades que eu tinha. Depois, eu comecei a conhecer os preceitos da Luz Dourada e senti a necessidade de desenvolvê-los. Também ver a questão da vigilância foi uma coisa muito forte em mim. Você começar a perceber e tentar se corrigir, tentar se perceber. E isso levou ao autoconhecimento. E com isso, eu comecei a ter a noção clara de que eu pertenço a um grupo, que eu pertenço a algo maior.
E isso é uma coisa que muitas pessoas buscam ou passam uma vida inteira e não buscam nada. E só bate o desespero quando estão perto de morrer. Quando a gente se sente pertencendo, tu tem mais responsabilidade nas tuas ações, porque tu sabe que tudo aquilo é a questão da empatia, de você saber que aquilo que faz mal para você faz mal para outra pessoa. Nós como médicos também, saber que a pessoa que está ali na tua frente é o amor da vida de alguém. Você saber que aquela pessoa que está agindo ali, em qualquer situação, ela tem alguém que olha por ela e ela olha por alguém. E a nossa vida é assim, né? Então, o que eu queria dizer assim, ó, a busca da espiritualidade, ela é individual. A luz dourada faz com que nós não busquemos um Deus para nos inspirar. Faz com que a gente olhe para dentro de si e busque o Deus que existe dentro da gente. Então, assim, ó, eu queria aproveitar e pedir para o meu companheiro de vida e de jornada, eu acompanhei ele a vida inteira buscando, ele andou por diversos caminhos, e eu queria que ele contasse, assim, em breves palavras, o que fez ele a se conectar com a luz dourada e o que a luz dourada trouxe de diferente entre os outros caminhos dele. Essa é uma longa história, nós não temos tempo, mas vamos resumir, né? Não havia como ser luz dourada antes do início da sua ancoragem. Eu acho até que você é uma mulher de muita sorte, porque no momento em que você estava pronta, na hora do teu despertar, a luz dourada estava presente no mundo e foi te encontrar. Nós que já viemos batendo cabeça e buscávamos, então, né? A gente buscava em toda parte, buscava em algum caminho que, enfim, é que a luz dourada, a diferença, na verdade, eu não tenho como, não tenho como colocar em outra categoria, senão a primeiríssima de todas, minha mestra, Renel. Porque quando a gente busca o caminho, quem é um caminhante espiritual, quem é um caminhante que busca, que está me ouvindo aqui, você haverá de saber que você sempre buscou, você está buscando o teu mestre. A gente sente uma fome desse contato. É o amor da tua existência, que tu não sabe onde está, tu não sabe como. Eu lembro que eu olhava para o sol, no entardecer, voltando de Montenegro, na estrada aqui pelo Pareci, à minha esquerda, oeste sempre ali, e eu via aquela bola de sol dourado. Para quem não conhece o entardecer aqui na nossa região, Caí, Harmonia, é lindíssimo. Eu acho que eu não sei se nós rivalizamos com o pôr do sol do Guaíba, né, que nem todo mundo fala, mas é tão lindo quanto, se não mais. Claro que a gente não tem a água ali, mas eu lembro que eu olhava para aquele sol dourado, avermelhado, e eu sentia algo que eu não sabia dizer. Nostalgia, saudade. É como se a minha alma fizesse um chamado, assim, por favor, onde é que você está? E eu sempre tive uma atração ou uma sensação, acho que pela minha própria energia, de enxergar o divino como feminino. Eu sempre busquei o divino feminino, a mãe divina, o aspecto feminino. E então, quando a luz dourada se revelou, quando ela se apresentou, quando a Ivânia foi me buscar, e quando o dia que houve a ancoragem foi o dia que eu soube quem era minha mestra. Então, assim, é como você ter se preparado durante toda uma vida, sem saber. Eu passei por vários caminhos e estava fazendo treinamentos, né? Enfim, tentando. E ali estava ela. A beleza e a força e o poder e a luz daquele sol que eu olhava na natureza e me parecia assim. Então eu encontrei na luz dourada, porque por meio de Renel, o sol da minha existência, né? A nutrição, o esclarecimento, a iluminação,
a clareza, o aquecimento, o calor, o afeto, o pertencimento. Não tem hoje como imaginar assim diferente. Então, não há como comparar, nem como comparar os caminhos anteriores, porque os caminhos anteriores, muitas vezes, eles foram descaminhos, em certo sentido, eu vejo hoje. Assim. Posso só falar uma coisinha? Só para me intrometer aqui, porque ele falou em mestres, e eu quero esclarecer isso bem. Porque senão as pessoas podem achar, exatamente porque a gente tem, o mestre é uma arcanja, né, que pode confundir com religiões. Né? Então, é muito importante que todos entendam o seguinte: os mestres da luz dourada são mestres de sabedoria, ao qual reverenciamos. E é importante todas as pessoas saberem que elas estão no caminho do seu mestre. E é isso, são mestres de sabedoria, são caminhos de sabedoria, e nós reverenciamos a sabedoria que eles representam. Então, quando buscamos o nosso mestre, buscamos a sabedoria que ele pode nos trazer. Então, é importante perceber essa diferença. Não há fé, não há crença, há um saber. O coração sabe, como o Tiaraju sabia, agora vou retornar para ele, como ele sabia que ele sentia saudade do que ele não sabia. E isso é uma coisa muito comum, a gente sentir falta, a gente sentir saudade de algo que não conhece. É o nosso mestre, que já está lá de longe acenando, mas nós temos que fazer o caminho até ele. Ele não vai vir ao nosso encontro, porque nós temos que provar para ele que já estamos prontos para o aprendizado. E é por isso que vamos tendo todas as experiências aqui, até que estamos aptos a entrar no ensinamento especializado que só um mestre pode fornecer. Né, Tia Rajô? Deixa eu só falar um negócio. Sabe, Vânia, que era tão interessante porque eu olhava ele sempre buscando isso e buscando aquilo, eu pensava assim, meu Deus, eu não sinto isso, será que eu não... O que tem comigo? Eu não sou merecedora, eu não sou... Será que eu sou vazia, que eu sou rasa? Eu me questionava muito isso, né? E aí eu olhava ele assim, mas meu Deus do céu. Então, até que chegou um caminho que eu consegui me incluir, né? Que bom. E eu fiquei extremamente grato por isso. Quando eu falo também com outras pessoas que dizem assim... como eu gostaria que o meu marido, a minha esposa, participasse comigo, entendeu? Então a gente tem que respeitar o caminho de cada um, o momento de cada um, a evolução de cada um, a visão de cada um. E nós precisamos ser aquilo, né? Viver aquele nosso caminho, então. E o nosso cônjuge, o nosso parceiro, o nosso vizinho, o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso primo, o dia em que ele olhar para nós e algo nele mudar no seu olhar, que ele veja que fez algum sentido, ele vai se aproximar. Antes disso, serão palavras vazias. Por isso que a Luz Dourada não convence ninguém, não doutrina ninguém, não tenta, não pressiona, não buscamos devotos, até porque nós não somos devocionais, nós não somos uma religião, mas não buscamos membros, não vamos bater de casa em casa, porque é uma questão de consciência. O princípio número 1 é consciência. Se a tua consciência, o teu coração não estiver pronto. Então eu lembro aqui de um ditado tibetano que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, o mestre de sabedoria, assim, numa simbologia muito rasteira, mas seria assim, um professor universitário. Ele está aguardando a gente terminar o 2º grau. Não adianta enquanto você estiver no pré, estiver no 1º grau, tu querer ter aulas com ele. Ele vai te falar sobre matemática avançada, sobre cálculo diferencial, tu ainda está nas 4 operações, tu nem estudou Bhaskara ainda, tu nem estudou as fórmulas, álgebra. É isso, ele nos aguarda. E muitas vezes a questão que acontece, e eu passei por isso, né, é que a gente imagina que encontrou o mestre. E na verdade são professores, são guias, são gurus, não são o nosso mestre ainda. São professores, seres que nos ampararam, digamos, ou nos inspiraram nessa caminhada, mas que não são, porque o mestre não existe mestre, o mestre é mestre de alma. Enquanto nós não tivermos estabelecido um mínimo contato com nossa alma, enquanto não nos percebermos como alma, não há como o mestre aproximar, porque o mestre não é mestre de egos, nem de personalidades, e a maioria de nós vivemos no mundo das personalidades do ego. Essa é a questão
dura da gente admitir. Então, eu não tenho... as minhas palavras são essas, assim, não há para mim termos de comparação, porque os outros não eram caminhos. Eu digo hoje assim, a luz dourada é, para mim, o caminho. Eu até posso... É o caminho. Os outros foram picadas em que eu vim abrindo, e existem várias picadas, vários trajetos, digamos assim, várias rotas no meio da selva, em que até nós encontrarmos. Eu tinha uma ideia anterior que eu falava sempre, acho que essa também serve assim, você está viajando ainda em pequenos afluentes. Todos viajamos, digamos que as religiões são afluentes, são pequenos riachos em que a gente vai andando, a gente vai sendo empurrado, a gente vai tropeçando, se afogando com lodo, até que a gente encontre a grande corrente. E um dia chegaremos ao oceano de Deus. Tem uma frase que diz também, que é interessante, que para você saber o que quer, o primeiro caminho é saber o que não quer ou não quer mais, né? Eu também quero acrescentar aqui, né, já que a gente pode falar agora um pouco. Sim. Não, só para dizer assim, é importante a pessoa, essa fala que tu disseste, né? Muitas vezes as pessoas acham que encontrou o seu mestre, mas na verdade existem várias escalas, né? Como existem vários níveis. O mestre, ele está num patamar bem mais elevado, o mestre da gente. Mas como o Tiraju também falou, ele é o mestre da alma, das almas. Ele não vai trabalhar com o teu corpo, ele não vai trabalhar com o teu emocional, ele não vai trabalhar com o teu mental. Ele vai, só depois de ter vencido essas camadas, é que o mestre vai entender que tu está apto a entender as coisas do espírito. Até lá, não. Beth. Eu nem pensei que eu ia falar alguma coisa hoje assim a respeito de mim, né? Mas eu escutando vocês falarem, eu fiquei refletindo, fiquei revivendo como foi meu ponto de contato com a luz dourada, e se eu fosse explicar para alguma pessoa o que é a luz dourada, para mim a luz dourada ela traz assim uma segurança muito grande através do conhecimento, né? E é como se ela fosse entrando e fosse iluminando assim vários cantos escuros que a gente tem na nossa vida aos poucos. E porque eu sempre fui uma pessoa que desde muito pequena, né? Se vocês perguntarem, por exemplo, para minha mãe, que também participa aqui, eu sempre queria muito, eu sempre busquei muito a espiritualidade, mesmo quando eu era adolescente, isso não era uma coisa muito que adolescentes faziam, né? E todas as coisas que eu buscava, e inclusive eu me lembrei, eu tenho uma caixa cheia ainda que eu não trouxe, que eu faz menos de um ano que eu me mudei. Eu comprava em lojas de decoração pirâmides e tudo que era voltado ao Egito e figuras assim, né? E naquela época, e isso me atraía muito, eu estudei muito a fundo e gostava das imagens. E na época eu nem imaginava que Totti poderia ser meu mestre, né? A minha filha é Isis, mas Isis eu dei o nome justamente porque eu gostava muito de mitologia. Então eu pensei, Isis é um nome muito bonito, né? E que realmente o mestre, ele dá sinais pra gente e a gente pode ter o privilégio de ter algum tipo de contato e aprender com ele, quem sabe um dia. Mas falar de mestres é muito profundo quando a gente está talvez explicando para alguém que ainda não teve contato com a luz dourada, o que é a luz dourada, né? Essa questão de não ser uma religião. E eu lembro que era muito engraçado porque tudo que eu tentava me aprofundar sempre tinha alguns limites, assim, e muitas regras. E a gente vê na religião convencional mandamentos, outras coisas todas têm regras e o que não pode fazer. E sendo adolescente, eu queria fazer coisas de adolescente. E eu sempre achava que eu estava cometendo um pecado, que eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, tudo essa devoção, a religião do modo como nos foi ensinado, sempre me provocou muito medo, porque parecia que tinha alguma coisa me olhando e que eu sempre estava fazendo alguma coisa de errado,
né? Então, a Luz Dourada, então, o meu ponto de contato foi com a Ivânia, nossa amizade já é antiga, né? A Luz Dourada surgiu depois, mas o conhecimento dos princípios da Luz Dourada, todas as ferramentas que a gente tem para lidar com momentos difíceis, foi me trazendo segurança, porque o ensinamento, tudo que a gente aprende nos princípios mesmo, nos ensinamentos dos mestres, eles têm muita lógica. Todos eles fazem muito sentido, todos eles com o mundo, com a vida, com a natureza, como as coisas são, sabe? Não deixa nenhuma brecha, nenhuma dúvida, a gente não chega nesse ponto que, tá, mas isso aqui tá estranho, não faz sentido, sabe? O que estão me cobrando aqui, o que estão me pedindo aqui, não combina com a filosofia que é passada. A Luz Dourada não pede nada em troca, né? Não pede nada da gente, né? Ela só oferece o mundo de conhecimento e para todos os aspectos da vida. Então, eu sinto assim, que esse medo não existe mais, eu me sinto segura. Com a Luz Dourada, acho que é isso que ela passa para a gente, assim, essa segurança, essa tranquilidade, e ela ensina a gente a viver de um outro jeito, por uma nova perspectiva, porque hoje eu consigo ver eventos que aconteceram na minha vida pós o contato com a Luz Dourada, que foram vividos de um jeito muito melhor do que se não houvesse essa segurança. Se eu só pudesse contar com aquilo que eu tinha antes, o medo, o terror que seria viver por situações como eu vivi, né, com filho na UTI, com todas essas coisas, né, quando as coisas vão aparecendo na tua vida e tu não tem nada, né? Então a Luz Dourada, ela vai te oferecer um floral, uma ajuda e por fim uma confiança, né? Eu volto sempre para isso. E por fim, essa questão que vocês falaram de comunidade, por mais que o caminho seja nosso, viver em comunidade é muito bom, né? É muito bom. Eu me lembrei de um documentário que eu vi há bastante tempo, falar bem rapidinho, de um pesquisador que estudou as zonas azuis, que são lugares no mundo onde as pessoas chegam muito próximo ou passam dos 100 anos, né? E todo o documentário ele falava da alimentação deles, das coisas que eles faziam. E aí não eram regiões ricas, as pessoas não tinham muitos bens nessa região, eram pessoas que não praticavam atividade física regularmente, mas faziam esportes em grupo. Ele não conseguia entender a alimentação, eles comiam carboidrato, mas claro, né? Enfim, não é esse o ponto. Mas ele não conseguia entender que essas pessoas não viviam aquilo que todo mundo dizia que traria longevidade para elas. E o único ponto que ele encontrou em comum em todas essas pessoas, todas essas zonas, é que as pessoas viviam em comunidade. Eles tinham rituais, após o almoço eles acordavam muito cedo e trabalhavam muito até o meio-dia, à tarde se reuniam na Itália para tomar um vinho, não sei aonde eles tinham um esporte específico daquela região, coisas que as pessoas faziam em comunidade, juntas. Então, eu me lembro de momentos onde a gente tem isso na Luz Dourada. Ai, tá doente, tem uma homeopatia, tem uma indicação, tem uma amizade, tem um contato, né? Então, viver em comunidade é muito especial. Eu acho que agora eu já me perdi completamente na minha linha de raciocínio, mas eu fiquei escutando cada coisa e quando vocês iam falando assim, dava aquele plim. Mas para mim a Luz Dourada é isso, é essa segurança, essa sensação que eu não devo nada, essa sensação que eu posso ser eu mesma e que eu pertenço a um grupo. Beth, deixa eu aproveitar o gancho esse que tu falaste, que essa semana eu fui conversar com um grupo de mulheres sobre menopausa e eu resolvi fazer uma abordagem mais filosófica da menopausa, não só de sintomas e tratamentos, essas coisas, e uma das abordagens era exatamente sobre isso, que tem estudos mostrando assim que no período de transição menopausal é um período que a mulher tem uma crise muito grande, está muito infeliz, muito irritada, muito sem sintomas. E depois ela atinge um período que ela atinge uma maior estabilidade. E tem estudos mostrando que as pessoas, as mulheres que nessa fase conseguem adquirir essa sensação de pertencimento, que conseguem ampliar o seu horizonte, saber que pertencem a algo maior que a gente tanto fala aqui, e que começam a prestar serviço, a olhar o próximo, fazer o bem, procurar pertencer a um grupo, são muito mais felizes do que as mulheres que envelhecem, às vezes, amarguradas, cultivando dores, mágoas e ressentimentos, né?
Então, acho que é uma coisa que para a gente pensar sobre isso, né? E também eu vejo vocês falando, então é muito interessante, porque esse é um caminho que eu iniciei muito jovem, né? Eu tinha 2 anos e 2 meses a primeira vez. Então foi um longo caminho e ele não veio pronto. Eu tive que passar por muitas situações, muitos conhecimentos, só meu mestre mandava eu estudar. Tudo que vocês puderem imaginar, né? Tipos de experiências os mais variados possíveis. Mas, de qualquer maneira, sempre só era eu e ele, né? Então, eu sempre pertencia ao meu mestre desde muito pequenininho. Então, e eu procurei, inclusive, porque também de casa eu sou católica, né? Minha mãe é evangélica e meu pai é católico, né? Mas também não havia nenhum dos dois aquela devoção, aquela coisa forte. Não, era só a religião da família. Então eu pude me criar livre também em relação a isso. E como o mestre me indicava, só que como eu via determinadas coisas, eles desde muito pequeno começaram a achar que eu não devia de falar essas coisas, porque todo mundo ia pensar que eu era realmente louca, né? Então, para os meus pais era um motivo assim até meio que de vergonha o fato de eu ter esse contato com o mestre, né? E só minha avó, a mãe do meu pai, que entendia isso. Mas fora isso, ninguém. Porque eu enxergava coisas, né? O que eu vou fazer? Eu nasci assim. Então, foi para ter o desenvolvimento. Mas mesmo assim, porque todo mundo tem o seu dom. Todo mundo tem, não é tipo assim, ó, cada um tem um dom. Todo mundo vem apetrechado para esse mundo, porque todo mundo tem um ascendente no seu mapa, né? Então, todo mundo vem com ferramentas próprias para desenvolver. O meu era capaz de enxergar coisas e, às vezes, ouvir o pensamento das pessoas. Como se eu ouvisse o que elas estivessem pensando mesmo. Isso foi uma coisa que desde muito pequena eu tive. Mas, como outras pessoas que têm dons, e os outros dons eu não tinha nenhum, né? Sempre fui estrabulega, né? Nunca fui uma pessoa assim, bem certinha. Mas enfim, o caminho todo foi percorrendo, buscando, e meu mestre não me fez, ele me fez até estudar as religiões que existiam para eu saber como elas eram, mas me fez estudar muitas coisas, ou seja, um conhecimento bastante abrangente, né? Exatamente porque para me preparar para depois fazer alguma coisa, sabe, transformar esse conhecimento em algo prático. Porque todo conhecimento que não se transforma em prática, ele acaba morrendo. E é por isso que dentro da Luz Dourada o serviço é tão importante. Que nem me perguntaram esses dias assim, tá, mas o que a Luz Dourada traz mesmo para o mundo? Nada. Porque olha aqui, ó, só olha os quatro primeiros princípios da Luz Dourada. Se tu seguir os 4, cara, tu vai te transformar. E teu mundo vai se transformar com isso. No momento tu passa a ter consciência, responsabilização, não causa mal aos outros. E tem atitude, o mundo é teu. É impossível não ser. Os outros ainda são de lambuja, porque tu só vai conseguir ter conexão com o divino depois de ter passado por essas 4 fases. Antes é impossível. Tu vai querer tudo de graça. Tu vai ir para o balcão de troca. É uma coisa infantil. A Luz Dourada não é para crianças. É para quem quer manter a criança dentro de si, mas quer crescer como um ser responsável. Não é para ser uma criança emocional. É para ser uma criança em pureza. É muito diferente. E só quem vai crescendo intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, é que pode alcançar o divino. Antes não tem como. Como vai falar em espiritualidade se ainda tu só pensa em tirar fotos? Como é que tu vai falar em espiritualidade se tu só está pensando todo dinheiro que tu pode ganhar e tirar de outra pessoa? Como é que tu vai chegar na espiritualidade se tu ainda causa dor para outros seres? Achando que tu é superior e que tu pode? Que tu é de uma raça diferente, sei lá, qualquer coisa do gênero. Em falar em espiritualidade, cara, me poupa. Sabe? Não existe isso. Espiritualidade tem que passar por esses 4 passos. Não há outra possibilidade. Cresça! A Luz Dourada não é para pessoas que acham que tem que ter uma religião porque socialmente é aceito. Não.
A luz dourada exige sacrifício, exige dedicação, força de vontade, perseverança. É o teu crescimento, criatura. Ninguém pode fazer isso por ti. Então é muito importante perceber que essa é uma jornada que só tu pode fazer. Não há como terceirizar, colocar na mão de um bispo, de um pastor, de seja quem for. Por mais maravilhoso que seja. É preciso que tu faça a tua jornada. Né? Então, a luz dourada é exatamente isso. Então, é um caminho que, como o Tiraju já falou em outra live, é um caminho que tu faz a tua luz dourada. É tu que vai em busca, mas não só em busca, porque senão tu vai caminhar e nunca vai achar. Tem que, desde o primeiro passo, entender que a transformação é uma obrigação tua. Ninguém pode fazer por ti. Então, é essa a visão de que não há possibilidade na luz dourada de devoção, de fé, nem de crença, mas de trabalho árduo dentro de ti mesmo para vencer a tua sombra, para fazer brilhar a tua luz e te trazer, enfim, o teu pertencimento com aquelas pessoas que se esforçaram, né, Tiraju? Sim, eu até acho que eu vou repassar rapidamente aqueles conceitos. Nos outros caminhos religiosos, então, se você é budista, porque segue o budismo, se você é espírita, porque segue o espiritismo, se você é hinduísta, porque segue o hinduísmo, daí a gente sempre tem essa curiosidade. E quem é da luz dourada? Como se diz, né? Porque você diz, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou hinduísta. Na luz dourada a gente só diz, eu sou luz dourada. Então não tem como... não tem como diferenciar o caminho de você mesmo, porque você é o caminho, você tem que tornar-se o caminho. O amanhecer, como diz na invocação a Jofiel, nós precisamos amanhecer. Então, amanhecer é uma figura de linguagem tão linda, porque quando começa a ver o esmaecimento das sombras, né, daquela noite, e quando o sol ele é uma promessa que ele está vindo, e você começa a enxergar mais claro, porque até então tudo parece monstros, parecem seres que vão, aquelas sombras das árvores, você vê, porque você não vê com nitidez, né? Então, quando você começa a amanhecer, quando a gente começa a ser luz, e claro que a gente não estamos nos ufanando, não estamos todo ser humano, ele originalmente ele é uma centelha de luz, porque nós somos o divino em manifestação. Então não estou falando nada que eu sou diferente ou especial do que nós na luz dourada somos. Não, cada ser humano nós podemos amanhecer. Nós podemos ser esse amanhecer. Então a gente chama na luz dourada, eu sou luz dourada. Então quando na próxima censo que tiver passado, eu sou, eu anoto lá luz dourada, né? E é importante a gente, aqui já vou passar adiante também, porque não vou monopolizar, mas a questão toda é perceber que esse caminho só pode ser trilhado pela própria pessoa, né? Por isso que aparecem professores, gurus, até ajudas que vêm de fora quando a gente está no caminho, né? Mas eles não são a meta final. Eu gosto muito de uma definição do I Ching, quando ele fala sobre a água. Ele diz assim, ó, siga, tem um hexagrama específico, né, da água, que diz assim, ó, seja como a água. A água flui sempre preenchendo depressões, procurando caminho de menor resistência, sempre buscando sempre menor atrito possível, mas sempre indo em frente, sem nunca esquecer o objetivo que é chegar ao mar. E é exatamente isso, né? A gente tem que fazer caminhos, preencher as depressões, contornar obstáculos, enfrentar problemas, mas a gente nunca pode esquecer o objetivo, que é a realização do nosso próprio caminho, alcançar nossa própria sabedoria, encontrar o nosso próprio grupo. É a história do patinho feio, lembra? O patinho feio, que era um patinho feio no meio das galinhas. Mas um dia ele descobriu que ele não era um patinho, ele era um cisne. Quando ele encontrou os seus iguais. Então, muita gente que está nesse mundo, especialmente no mundo que estamos vivendo agora, que percebe que não fecha mais, que tudo que está à volta dele já
não responde mais dentro do seu coração. Mas sabe que existe alguma coisa diferente, que existe uma coisa maior. Ele sabe, ele intui, está no coração dele. Não quer mais aquelas coisas. O meu mestre, uma vez, ele fez piada para mim, ele disse assim, escuta, já percebeu que todos os mestres de todas as religiões ainda usam vestido comprido? E aí que o Michaelis boteava do bolso, porque realmente, se vocês observarem todos os líderes de religião, todos eles, os mais antigos, todos eles usavam vestido, né? A camisola, né? Para ver o quanto são antigos. Por mais que tentem forçar, trazer para a atualidade, não conseguem, porque não há como trazer o mundo de 2.000 anos, 5.000 anos, o Buda, que é antes de 2.000, 500 anos antes, todos eles já estão em torno de 2.500, 1.500 anos, 2.000 anos. Era um outro mundo. Não era esse mundo ultra rápido que nós temos hoje, com tanta informação, com tanto conhecimento disponível num celular. E as pessoas não sabem, elas estão muito perdidas. Exatamente porque elas sentem que existe alguma coisa dentro delas que não fecha mais com isso. E elas não sabem a quem eu vou pertencer. Para onde eu vou? Qual é o meu lugar nisso aí tudo? Nós temos a resposta. Nós temos a solução. Venha para conversar com a gente, venha conhecer os princípios da luz dourada e facilmente vai encontrar o seu caminho, com toda certeza. Como o prazer que a gente vê desse pessoal que tem vindo, né? E descobrirem que eles são os senhores do seu caminho, eles são os senhores da sua jornada, eles são o seu salvador. E agora vamos passar para a Beth, para falar um pouquinho também, né? Conclui. Então, assim, se você que está se sentindo o patinho feio, né? Se você que não se encaixa, você que não se... Porque aquele que está encaixado no seu caminho religioso, você vai em frente, tu tem nosso apoio, o nosso aplauso, porque você tá fazendo a sua jornada. Agora, você que não se encaixou, você que se sente um estranho no ninho, você que se sente um patinho feio, eu quero lembrar você que existem outros patinhos feios. Nós também, venha, nós também somos patinhos feios. E queremos um dia nos tornar cisnes, e quem sabe esse é o seu DNA, né? Porque quando não existe ressonância de ideias, a gente às vezes a gente nasce todos, a maioria de nós nasceu em famílias em que nós éramos muito estranhos, nós nos sentimos muito deslocados, ou negativamente, ou mesmo mas nós nos sentimos assim, estrangeiros, né? Então é muito, muito legal, é muito quando a gente encontra a nossa tribo, a nossa turma, e a gente, apesar de que o caminho da alma é individual, mas a gente, como eu falei antes, na forma de instrumentalização dos aprendizados, dos exercícios, é o coletivo. E quando a gente encontra o apoio, o abraço do amigo, daquele que ele é o alimento da alma, né? Então, porque já existe as lições são duras. E aí quando aquele outro que nos entende, nos compreende, tá na nossa língua. Então venha para a Luz Dourada, venha. Deixe de ser um patinho feio sozinho, venha para o bando dos patinhos feios. Só vou falar que na próxima vez, na nossa próxima live, nós vamos falar um termo que acabamos de criar, que se chama rejuventude. Acabamos. Rejuventude. E explicar para todas as pessoas que a juventude, ela não é um atributo só de idade, mas ela é um atributo da alma. Porque a rejuventude, quando ela se manifesta em nós, em vez de envelhecermos, nós criamos a nossa rejuventude. Criamos novos caminhos, novos espaços, novas realizações e voltamos a ter a alegria e o vigor daquilo que antes era só hormônios, né? Quando a gente era jovem, não era uma decisão da gente, uma escolha da gente, eram hormônios comandando a perpetuação da espécie, né? Mas aqui, à medida que entra na luz dourada, vai percebendo que não são mais hormônios, é escolha. Escolha de ser jovem para sempre, escolha de caminhos felizes, escolhas por si só. E então, nossa próxima live vai ser falar sobre essa coisa maravilhosa, né? Vai ter especialmente a nossa mais jovem, rejovem,
que é a Fabíola, que se recriou inteiramente, a partir dos 60 anos se recriou inteiramente. Não parece, né? Não parece, né? Mas, de qualquer maneira, ela vai ser a principal da nossa próxima live. Ela é nossa, mais... Ela, como é estudo de caso aqui, ela vai ser o nosso, não só o nosso exemplo, mas a condutora da nossa live, nós tudo aqui junto, né? Dando pitaco, claro, mas a próxima live será chamada Rejuventude, né? Que é a busca da eterna juventude alcançável, sem bisturi. Certo? E né, isso... Bom, então me despeço de todos vocês, esperando a próxima vez, com o nosso novo tema, com nós 4 aqui, para ocupar o tempo de vocês. E fica de novo o convite, né? Vem nos conhecer, serão muito bem-vindos. Assim é.